Se você já assistiu a aula de Sistema ABO, você provavelmente já ouviu falar no James. Ele foi considerado o maior doador de sangue do mundo e as doações do James, elas foram muito importantes nos dois temas que nós vamos trabalhar na aula de hoje, fator RH e eritroblastose fetal. Eu sou a professora Sheila, sejam bem-vindos ao canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de genética. Hoje nós vamos falar sobre o fator RH, mais uma classificação que o nosso sangue recebe. Se você já assistiu a aula de Sistema ABO e tipagem sanguínea, vai ser muito fácil entender o tema da nossa aula de hoje. Os experimentos relacionados com o fator RH iniciaram no macaco do tipo Rhesus, esse que está aparecendo aí na foto. Apesar da descoberta do sistema ABO, os pesquisadores observavam que ainda existiam muitas mortes após transfusões sanguíneas que pareciam que não davam certo, ou seja, que não eram compatíveis. Então, quando a gente fala que o nosso tipo sanguíneo, por exemplo, o meu, que é O positivo, nós estamos usando duas classificações. O sistema ABO, quando eu chamo o meu sangue de O, e positivo ou negativo, eu estou classificando esse sangue quanto à presença ou ausência do fator RH. Em relação ao fator RH, nós temos apenas dois fenótipos, dois tipos, positivo ou negativo. Ele vai ser considerado positivo, conforme está aqui na imagem, quando ele expressa a proteína RH, a glicoproteína, RH, na sua membrana, que está representada aqui pelas moléculas em azul. Então, eu tenho um aglutinogênio RH sendo expresso ou um antígeno do tipo RH sendo expresso na membrana da hemácia. Esse antígeno, você já sabe, tem a capacidade de desencadear uma resposta imunológica no indivíduo que recebe, por exemplo, um tipo de sangue positivo se ele for negativo. Segundo tipo relacionado ao fator RH é aquele indivíduo que é negativo para o fator RH, que não expressa a glicoproteína na sua membrana do tipo RH, que está representado aqui por essas hemácias que tem uma completa ausência de moléculas na sua membrana. Então, só existem esses dois tipos, essas duas possibilidades. Ou eu sou do tipo positivo para o fator RH, ou eu sou do tipo negativo para o fator RH. O que significa ser positivo? Eu expresso a glicoproteína RH na minha membrana, conforme está representado aqui, ou eu sou negativo e não tenho nenhum tipo de molécula relacionada ao fator RH, no caso a glicoproteína RH, sendo expressa na membrana das minhas hemácias. Como eu sou do tipo O positivo, então eu sou dessa primeira categoria aqui, tenho esses aglutinogênios em azul sendo expressos na minha membrana. Em relação ao genótipo, se ele é positivo ou negativo, vamos analisar quais são as possibilidades. O indivíduo, quando ele é positivo, ele é dominante. Lembrando que nós temos sempre, dois alelos, que nós recebemos uma cópia do pai e uma cópia da mãe, para a mesma característica, na verdade. Nós temos aqui representado o Rzão e o Rzão, que é o genótipo homozigoto para quem é do tipo fator RH positivo, e temos aqui o Rzão, o Rzinho, que é o genótipo heterozigoto para quem é do tipo fator RH positivo. Então, se o indivíduo é fator RH positivo, eu não tenho como saber, ao olhar para ele, se ele é do genótipo homozigoto ou heterozigoto. Ele tanto pode ser Rzão, Rzão, quanto Rzão, Rzinho. Basta uma cópia do alelo Rzão para que o indivíduo seja considerado fator RH positivo. Em relação ao fator RH negativo, só existe uma única possibilidade,
Então, se a questão do Enem ou se o exercício mencionar que o indivíduo é fator RH negativo, ele certamente será Rzinho, Rzinho. Ele será recessivo homozigoto para o fator RH negativo. Se a questão mencionar que ele é RH positivo, ele vai ter que te dar indícios para que você descubra se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Se vocês observarem bem, nós temos aqui no fator RH um caso clássico de primeira lei de Mendel, característico de primeira lei de Mendel. Monohibridismo, uma característica sendo estudada, um par de alelos nos cromossomos homólogos que ao se expressarem vão gerar uma característica, vão expressar uma característica. Então eu deixei aqui 3 cruzamentos de exemplos para que a gente discuta aqui as possibilidades que nós vamos ter ao cruzar esses indivíduos. Imaginem que eu tenho 3 casais. Primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo. No primeiro exemplo, uma pessoa que é positiva cruzando com uma pessoa que é negativa. Fator RH positivo, fator RH negativo. Estou usando aqui para fazer o cruzamento, só para relembrar o quadro de Piney. Nós temos aqui outras possibilidades, que é fazer o cruzamento direto, como está aqui no terceiro exemplo. Então vamos dar uma olhada nesse cruzamento. Indivíduo fator RH positivo cruzando com fator RH negativo. Opa! Se ele é fator RH negativo, eu não tenho nenhuma dúvida, ele vai ser homozigoto recessivo. Mas se ele for fator RH positivo, qual vai ser o genótipo desse indivíduo? Aqui eu estou afirmando que ele é heterozigoto. Ele tem uma cópia do Rzão e uma cópia do Rzinho. Lembram que eu mencionei que basta uma cópia do Rzão, se ele é dominante, o indivíduo já vai expressar a característica fator RH positiva, o fenótipo positivo. Se vocês fizerem esses cruzamentos aqui, Rzão, vamos relembrar. Eu vou pegar o primeiro par de alelos aqui, Rzão, Rzinho, e vou separar os gametas, colocando aqui na primeira coluna, Rzão, Rzinho, e aqui eu vou separar os gametas, Rzinho, Rzinho, que tem como origem aqui esse indivíduo negativo, fator RH negativo. Quando eu fizer esse cruzamento, eu vou ter Rzão com Rzinho, aqui ó, Rzão, Rzinho como resultado. Pego esse Rzão junto com esse Rzinho de novo, o resultado tá aqui, Rzão, Rzinho, e vou cruzar esses Rzinhos entre si, Rzinho com Rzinho, vai dar Rzinho, Rzinho aqui, e Rzinho com Rzinho também vai dar Rzinho, Rzinho nessa outra possibilidade aqui. Qual o resultado desse cruzamento? Qual a proporção fenotípica? Opa, então se eu estou falando do fenótipo, eu vou olhar a característica, eu vou olhar quantos indivíduos positivos e quantos indivíduos negativos para o fator RH eu tenho. Se eu tenho uma cópia do Rzão, esse primeiro indivíduo aqui, ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Respondam aí comigo. Ele vai ser positivo. O segundo indivíduo, também heterozigoto com uma cópia do Rzão, vai ser positivo. Indivíduo número 3, Rzinho, Rzinho, não resta dúvida, ele vai ser negativo. E o próximo indivíduo vai ser também negativo. Então eu vou ter aqui uma proporção fenotípica, 25 positivo, 25%, cada quadradinho desse representa 25. Então, eu vou ter 25 mais 25, 50% de fator RH positivo e 50% de probabilidade de ter um fator RH negativo. Vamos prestar atenção agora nesses próximos 2 exemplos, onde os casais são positivo para o RH com positivo para o RH. Também no terceiro exemplo, o indivíduo será positivo cruzando com positivo. Qual a diferença? No meu segundo exemplo, eu tenho um genótipo homozigoto, Rzão, Rzão,
cruzando com um genótipo heterozigoto, Rzão, Rzinho. E o resultado, seguindo a mesma linha de raciocínio, colocando um quadro de Pinet, fazendo os cruzamentos, Rzão com Rzão, vou dar Rzão, Rzão, Rzão com Rzinho, esse Rzão com Rzinho vai dar Rzão, Rzinho, heterozigoto, mais um homozigoto e mais um heterozigoto. Qual o fenótipo desses indivíduos? Eles vão ser positivo ou negativo? Vamos olhar um por um. Aqui eu não tenho dúvida, homozigoto, 2 cópias do Rzão, positivo. Aqui, heterozigoto, positivo, tem uma cópia do Rzão, positivo de novo, então eu tenho 100% da geração, né, filial desses indivíduos aqui, que tem como origem esse casal positivo, 100% dos filhos vão ser do fator RH positivo. E no terceiro exemplo, eu também tenho um casal positivo com positivo, mas eles possuem genótipos diferentes. Eu tenho indivíduos que são heterozigotos, cruzando entre si. Bem típico aqui da primeira lei de Mendel, da geração F2, eu não sei se vocês estão lembrados, no canal já tem uma aula sobre isso, assiste sobre a primeira lei de Mendel, se tiver com dúvida ainda. Aqui eu tenho, ó, Rzão, vou cruzar com Rzão, vai dar Rzão, 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 cruzo com Rzinho, vai dar Rzão, Rzinho, pego esse Rzinho, cruzo com esse Rzão, Rzão, Rzinho, e Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Que proporção fenotípica eu vou encontrar aqui? Esse indivíduo aqui é positivo ou negativo? Positivo. Esse segundo, positivo. Esse terceiro, positivo. E esse último, negativo. Então, eu tenho 3 indivíduos positivos para 1 negativo. Proporção característica de 3 para 1 da primeira lei de Mendel. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui como exercício para vocês pensarem e analisarem as proporções genotípicas. Coloquem aí nos comentários que proporção genotípica você encontrou no primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo, para a gente comentar e ver se está correto o que você encontrou. Dando continuidade, vamos pensar agora um pouco na compatibilidade relacionada com a doação do indivíduo que é fator RH positivo e fator RH negativo. Não resta dúvida que se ele for positivo, ele pode doar para ele mesmo. Se ele for negativo, ele também doa para ele mesmo sem nenhum problema. O que nós precisamos observar e relembrar são as hemácias de cada indivíduo. Se ele é fator RH positivo, a gente tem uma representação aqui do aglutinogênio RH, que está aqui representado por essa moléculazinha em azul. Se ele é negativo, ele tem a ausência do aglutinogênio RH. Vamos pensar um pouco aqui, raciocinar. Se eu pegar essa hemácia aqui, que está livre de qualquer molécula na sua membrana, eu posso doar para essa que é positiva? Lembrando do conceito de antígeno, se eu desencadeio ou não uma resposta imunológica no indivíduo que está recebendo aquela hemácia, se eu tenho uma hemácia que não tem nenhum aglutinogênio, que não tem nenhum antígeno, eu posso doar tranquilamente para o fator RH positivo. Não vai desencadear nenhuma resposta imunológica. Então, essa seta aqui azul, nesse sentido do negativo para o positivo, ela é compatível a essa doação. Não terá nenhum tipo de problema. Agora, o inverso, eu doar sangue de quem é positivo, de quem tem essa hemácia com esse aglutinogênio azul, para quem é positivo, eu vou ter problemas. Porque essa molécula em azul vai ser suficiente para desencadear uma resposta imunológica nesse indivíduo que é negativo e gerar uma série de problemas, podendo culminar com o óbito da pessoa, como a gente já estudou no sistema ABO. Pensando nisso, precisamos lembrar que as questões mostram ou trazem que o doador universal, que o receptor universal, quem são esses doadores universais e receptores universais?
E por que eles são considerados doadores universais? Na verdade, se eu for considerar o sistema ABO, o indivíduo do tipo sanguíneo O, ele vai ser o doador universal. Ele doa para todo mundo. Mas agora eu preciso relembrar e considerar os dois critérios, o sistema ABO e o fator RH. Porque a gente acabou de ver que no fator RH, dependendo da doação, pode haver uma incompatibilidade do positivo para o negativo. Quanto ao sistema ABO, a gente já estudou, não resta dúvidas. Quem é o doador é o O, porque ele não traz nenhum tipo de antígeno. Então, ele pode doar para o A, ele pode doar para o B e ele pode doar para o AB. Mas se ele for positivo, ele pode doar para o negativo? Acabamos de ver no slide anterior que não. Então, para ser considerado o verdadeiro doador universal, o indivíduo tem que ser do tipo sanguíneo O negativo. Porque se ele for negativo, ele consegue doar para o positivo, como acabamos de ver no slide anterior. Negativo para o fator RH também não tem nada na membrana da hemácia. Eu posso doar para o positivo sem problemas. Mas se o indivíduo for O positivo, ele só vai conseguir doar para o A positivo, para o B positivo e para o AB positivo e para ele mesmo, para o O positivo. Então, o O positivo só doa para os outros tipos sanguíneos desde que ele seja positivo. Mas o O negativo pode doar para todo mundo sem nenhum problema, porque não tem antígenos na sua membrana. E quem é o indivíduo tipo sanguíneo que recebe qualquer tipo sanguíneo, que aceita qualquer tipo sanguíneo? Lembrando que esse doador universal, apesar de doar para todo mundo, ele só recebe dele mesmo, do tipo sanguíneo O negativo. O indivíduo que é considerado o receptor universal, ele é o AB, você já aprendeu no sistema ABO, ele recebe do A, porque ele já tem A na sua membrana, ele recebe do B, porque ele já tem o antígeno B na sua membrana, e ele recebe do AB, que é ele mesmo, e recebe do O, que não tem nada na membrana, então não vai gerar nenhum tipo de resposta imunológica. Mas para ser considerado o receptor universal, ele tem que ser positivo. Porque se ele for positivo, ele consegue receber do negativo também. Por exemplo, o doador universal, o O negativo, pode doar para o AB positivo. Sendo positivo, ele tem aquele aglutinogênio RH na membrana. Então, ele recebe do próprio positivo, dele mesmo, e ele consegue receber do negativo. Se ele fosse AB negativo, ele não poderia receber do positivo, que ia gerar uma incompatibilidade. Então, os verdadeiros doadores universais e receptores universais são, respectivamente, o O negativo e o AB positivo. Não esqueçam disso. Aí nós chegamos numa parte da nossa aula que vai falar sobre a eritroblastose fetal, que é uma doença, né? Que a gente consegue conversar com ela, sobre ela com muita tranquilidade, porque precisa haver uma condição. Meninas, eu sou fator RH negativo e o pai do meu filho é positivo. E eu tive 2 filhos positivos. Primeiro filho positivo, segundo filho positivo. Então, a gente vai ter que ter um pouco de atenção nesse caso. É muito simples. Condição para que a doença apareça, única e exclusivamente. Mãe negativa. Lembrando, como é a hemácia da mãe negativa? Ausência de aglutinogênio do tipo RH. Como é o genótipo? Rzinho, Rzinho. Negativo só tem essa possibilidade. Homozigoto recessivo. O pai, ele vai ser positivo. Como é a hemácia? Com o aglutinogênio, RH, e ele pode ter 2 fenótipos, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Homozigoto ou heterozigoto. O primeiro filho precisa ser positivo. Se ele é positivo, a hemácia dele traz o aglutinogênio, ele só tem uma possibilidade de genótipo, porque ele vai receber certeza da mãe uma cópia do Rzinho e do pai ele vai ter que receber o Rzão para ser positivo. Esse primeiro filho, ele vai
ter um papel, digamos assim, importante para que a doença se desenvolva. Vai ser esse filho que vai sensibilizar a mãe. O que isso significa? Durante o período de gestação, como está aqui na imagem, não ocorre troca de sangue entre o bebê e a mãe. Então não tem problema do primeiro filho aqui, ó, ele ser positivo e a mãe negativa. Olha a incompatibilidade aqui. Do filho, ele tem o aglutinogênio RH na hemácia e a mãe não tem. Então a mãe e o filho, eles são incompatíveis. Mas como não há troca de sangue entre a placenta, né, através da placenta, não tem problema. O que vai acontecer? A gravidade disso aqui, em que momento que a mãe vai se, entre aspas, contaminar ou ter contato com esse sangue? Na hora do parto, ou já muito próximo do nascimento, quando ocorre o deslocamento da placenta e a mãe entra em contato com esse sangue do filho. O primeiro filho não vai ter problema, mas vai sensibilizar. O que isso significa? Quando essas hemácias positivas entrarem em contato com a mãe, o sistema imunológico da mãe vai reconhecer esse antígeno e vai dizer: opa, tem alguma coisa estranha no meu organismo. Qual é a reação do sistema imunológico? Vamos gerar anticorpos para combater essa molécula estranha que está no meu organismo. E esses anticorpos vai ficar lá como uma memória imunológica. Nesse primeiro caso vai ter pouco, né, anticorpo, e lembrando que o anticorpo atravessa a placenta. Por ser uma proteína E menor, ele vai conseguir atravessar essa placenta. Então, a primeira mãe vai ficar com anticorpos anti-RH na memória. Quando ela tem um segundo filho, que é esse que está representado aqui, RH positivo, o que vai acontecer? Durante o período de gestação, esses anticorpos vão atravessar a placenta e vão atacar o bebê. Vão destruir as hemácias do bebê a tal ponto que essas hemácias não conseguem atingir seu estado maduro, não conseguem atingir o estado de eritrócito. A fase antes dela se transformar em eritrócito é chamada de eritroblasto. Por isso que o nome da doença é eritroblastose fetal. Porque o sistema imunológico vai atacar as hemácias da criança de uma maneira tão severa que o indivíduo, o bebê, começa a produzir esses eritroblastos, tentando suprir a necessidade desses eritrócitos, começa a jogar na corrente sanguínea do bebê a célula que nem sequer está madura ainda, nem sequer está no formato de eritrócitos ainda, tá? Por isso que é chamado de eritroblastose fetal e doença hemolítica do recém-nascido. Hemolítica porque ocorre uma lise dessas hemácias positivas do bebê pelo sistema imunológico da mãe, que começa a, entre aspas, atacar essa criança, a rejeitar essa criança. Uma exceção que pode acontecer do primeiro filho ser atacado ou já desenvolver a doença é quando a mãe, por algum motivo anterior, já se sensibilizou. Ou ela recebeu uma transfusão de sangue errada, em algum momento da vida dela ela já teve contato com sangue positivo, que ao contrário do sistema ABO, precisa haver essa sensibilização. No primeiro caso, no primeiro contato, eu ainda não tenho essa resposta imunológica tão severa. Eu preciso ter o contato, produzir essa resposta imunológica, produzir esses anticorpos do tipo RH para gerar essa resposta tão severa no segundo filho. Quais as consequências, quais os sintomas, entre aspas, dessa doença? A criança, ela vai ter os sintomas quando a mãe não tem o aborto espontâneo, porque é tão severo o ataque. A criança produz bilirrubina, que é um metabólito que essas hemácias, ao serem degradadas, vão produzir. E essa criança vai nascer com os olhos amarelados, com a pele amarelada, que nós chamamos isso de icterícia. E essa bilirrubina, ela pode se acumular no sistema nervoso também, causando um retardo mental na criança. Então, precisa haver um acompanhamento durante o pré-natal para que a gente
saiba exatamente que providências tomar, os médicos no caso, que providências tomarem quando a mãe estiver nessa condição. A mãe negativa, o pai positivo e os 2 filhos positivos. Então, eu não vou poder, professora, eu sou negativa e nunca vou poder ter um filho com alguém que é positivo? Não é bem assim. Por isso que eu mencionei que as doações de sangue, lá na introdução do doador universal, elas foram importantes. Vamos entender aqui por quê, como que a gente resolve. Qual é o momento mais crítico? Não é na sensibilização? Não é quando o primeiro filho nasce que sensibiliza a mãe? Se eu conseguir de alguma maneira bloquear essa sensibilização, impedir essa sensibilização, eu vou resolver o problema. A mãe não vai gerar esses anticorpos e não vai atacar o segundo filho. O que é feito? Tem um prazo calculado a hora de administrar os anticorpos que eu vou mencionar daqui a pouco e passar para a mãe assim que o bebê nasce. Nós temos aqui, antes da sensibilização, antes de acontecer essa sensibilização, a mãe recebe anticorpos anti-RH, que o doador universal colaborou bastante com esses estudos na hora da descoberta, doando esse plasma que tinha esses anticorpos. Nós temos aqui, como exemplo, a mãe recebendo esses anticorpos. O que esses anticorpos vão fazer anti-RH? Eles vão atacar essas hemácias rapidamente ao ponto de neutralizar, fazer uma espécie de neutralização, eliminando essas hemácias, fator RH positivo do organismo da mãe, e essa mãe não vai ser sensibilizada, não vai produzir anticorpos, não vai despertar o seu sistema imunológico. O segundo filho, então, vai nascer sem nenhum problema, sem a doença chamada de eritroblastose fetal. Ele vem como se fosse o primeiro contato que a mãe está tendo com o fator RH positivo. E caso ela tenha um terceiro filho, esse segundo filho também precisa ser, entre aspas, controlado para evitar essa sensibilização. Então a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado das animações, dos slides, e eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem bem!